Socorro Frade. Boa tarde, querido Padre Antônio Furtado, Cezinha, Baiana na recepção, nossos queridos ouvintes da rede de Rádio Shalom 690M, FM 91.7. Que bom ter você, a sua audiência, o seu carinho. Bom estar com você, querido internauta, onde você estiver, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, ou você que nos acompanha pelo YouTube, canal Rádio Shalom Oficial. Acolho com carinho, seja bem-vindo. É bom estar nesse momento com Santa Faustina, aqui com Diego Macedo, abrindo a Hora da Misericórdia. Dê seu like, dê o seu joinha, compartilha, faz essa divulgação. Recebemos muitas graças. Vamos aqui caminhando na vida de Santa Faustina, entendendo um pouco. Começava já o trâmite para o reconhecimento legal na Igreja Católica. Isso em relação à devoção à Divina Misericórdia. Preste atenção. O Episcopado da Polônia, em 1946, dirigiu-se à Congregação do Vaticano da Disciplina dos Sacramentos, que fosse instituída a festa da Divina Misericórdia, no primeiro domingo depois da Páscoa, o que aconteceu somente depois de 50 anos, quando tivemos uma resposta positiva. Agora, em abril de 1948, 2 anos depois desse pedido do Episcopado, os membros da Sociedade de Teologia, entre eles se encontrava também o Padre Sopoco, decidiram apresentar um pedido semelhante à Santa Sé. Porém, o primaz Dom Augusto, que era responsável pelos arcebispos e bispos da Polônia, adiantou logo aos teólogos que, das informações que havia recebido do Vaticano, cuja resposta tinha sido a seguinte, que a congregação não tinha o costume de instituir festas em honra de atributos divinos especiais, visto que o objetivo do culto podia ser apenas a pessoa divina. Portanto, uma negativa. Naquele momento, ou seja, 2 anos depois do início do processo da petição. Com isso, os teólogos desistiram de enviar o documento inicialmente proposto. Mas essa resposta não desencorajou o Padre Sopoco, que, juntamente com a então superiora da Congregação das Irmãs de Nossa Senhora da Misericórdia, a Madre Rosa, foram ao metropolita de Cracóvia, o cardeal Adam, solicitando a instituição do processo de beatificação de Irmã Faustina, ou seja, a nomeação de um postulador. No entanto, o cardeal não tomou nenhuma providência nesse sentido. Por outro lado, o superior geral dos polontinos, que deu início a essas tais providências, a pedido da Madre Rosa, nomeou o postulador e o vice-postulador do processo de beatificação. Assim, as irmãs começaram a coletar informações a respeito de Irmã Faustina. Se não deu certo por um lado, deu certo pelo outro. E foram registrando as recordações das religiosas que moravam naquele tempo com Irmã Faustina, da família e de seus conhecidos. Foi então que, em 1948, a Irmã Bernarda visitou pela primeira vez a família de Helena Kowalska em Głogłowiec, com esse objetivo de registrar as recordações dos seus familiares. O episcopado continuou aguardando uma resposta do Vaticano. A devoção à Divina Misericórdia continuava a crescer espontaneamente. Em 1951, a Comissão Central do Episcopado pediu o parecer ao arcebispo Romualdo, metropolita de Wilno, que após a guerra havia sido forçado a abandonar a cidade e a estabelecer-se em Białystok. Veja bem,
qual era a opinião do arcebispo. Lembremos que, a respeito das novas formas de devoção à misericórdia transmitida pela irmã Faustina, Dom Romualdo, como sempre, era cético. Diante das revelações da irmã, ele pronunciou-se criticamente falando: bendigo a misericórdia divina e sempre a suplico a Deus. Mas a respeito da devoção à misericórdia divina proposta com base nas revelações e visões de irmã Faustina, as minhas convicções são muito negativas. Escreveu isso na introdução da opinião e apelava às normas do direito canônico, que impunha um grande cuidado quando se tratava da aprovação de novas orações, práticas piedosas ou imagens, isso tudo referente ao decreto do Santo Ofício, que proibia a introdução de novas formas de culto ou piedade e também considerava incompatível com o espírito da Santa Igreja a forma de propagação dessa devoção. O arcebispo, então, proibiu esse culto em sua diocese. A sua opinião e decisão, como afirmam vários autores, foi também influenciada, de certa forma, pela animosidade pessoal, ou seja, como dizemos hoje, não ia muito com o jeito, falam os autores, em relação ao padre Sopoco. Podemos imaginar que tudo isso acontecia num tempo de muito sofrimento para todos na Polônia, também na Europa. Tudo isso foi vivenciado em plena Segunda Guerra Mundial, que teve seu início em setembro de 1939. Durou até setembro de 1945. A guerra acabou. A Polônia estava dominada pelos soviéticos, por um governo comunista. Imaginemos o clima tenso em que vivia a igreja. É importante se falar esse aspecto para ressaltar a graça operante de Deus, mesmo em meio a um clima impossível de ser manifestada. No pensar desse governo que nega Deus, então é que é concreto. Também tivemos alguns problemas a respeito do culto da imagem de Jesus misericordioso. Mas isso, queridos, contaremos depois. Vamos refletir aqui, como já falamos, que a nossa vida é essa dinâmica. Parece que vivemos em dois mundos diferentes, espiritual, onde somos bonzinhos. No espiritual estamos com Deus, na oração, na igreja, no grupo, até aqui na rádio, e outro mundo, o de casa, onde negamos exatamente o que aprendemos e recebemos de Deus. A humildade, a paciência, a afabilidade, temperança, caridade, carinho, tudo isso recebemos de Deus na oração, mas não transbordamos na casa, no trabalho. Na política, então, se falamos algo, já tem alguns que mudam de humor. Falta a humildade, o respeito, a paciência. Quantos transmitem notícias no dia a dia, muitas vezes, que não discernimos se devemos ou não reproduzir? Muita coisa sem importância. Podemos dizer fofocas, que não constroem, não edificam a alma. Nem sempre são maravilhosas. Elas não alimentam a nossa fé, a esperança, como ouvimos, e ressoam no nosso coração. Nos transformam naquilo que nem é realidade. Agora não. As boas notícias, a boa nova do Evangelho que nos transformam, que nos fortalecem, que nos põem de pé, animam a nossa fé, faz crescer a nossa fé, a nossa esperança, a nossa caridade. Isso nós aprendemos na vida espiritual, mas não transbordamos. Queridos, é muito comum acontecer isso. Não somos transformados. Não nos deixamos atingir, rezamos pouco, sem qualidade.
não ouvimos a Deus. Por isso, muitas vezes, separamos a vida espiritual da vida cotidiana. Esses acabam seguindo essa vida dupla. Vamos pedir a graça da conversão verdadeira e nos deixar levar pelo Espírito, renunciar ao mundo, colocar os planos de Deus em primeiro plano na nossa vida. Vamos adequar a nossa vida a uma melhor forma de viver. Termos essa consciência. O pecado nos afasta da nossa felicidade. Vamos tomar a decisão, a conversão verdadeira. Pedir a Deus essa misericórdia, pedir a Deus o seu auxílio, que Ele derrame graças em nós para seguirmos firmes, aderir ao projeto de Deus. Confiemos na sua providência. A sua luz nos guiará. Vamos pedir, é importante, contando com a intercessão de Nossa Senhora, de São José dos Santos e de Santa Faustina. Digamos juntos: Jesus, eu confio em vós. Santa Faustina, rogai por nós.